Saúdo a todos com a paz do Senhor. Gostaria de estar compartilhando mais um texto da Palavra de Deus. Nós vamos estar lendo o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 31 ao 36, que diz assim: Depois que Judas saiu, Jesus disse: Agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo, e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde vou, vocês não podem seguir-me agora, mas depois me seguirão. Louvado seja Deus. Um texto muito conhecido da Palavra de Deus, que diz aqui que depois que Judas saiu, Jesus disse para os seus discípulos, após Judas comer o bocado molhado e sair para trair a Jesus, Jesus diz então aos seus discípulos: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Então é interessante esse texto, porque nós vemos que no momento mais difícil da vida de Jesus, quando ele estava sendo traído, entregue para ser crucificado, açoitado, nesse momento mais difícil da história de Jesus, ele diz: agora o Filho do Homem é glorificado. Então Jesus ele entendeu que o seu sofrimento que ele estava para passar, a sua morte na cruz, Jesus entendeu que aquilo era para que o Pai fosse glorificado. Então o Pai ele seria glorificado através da obediência do Filho em cumprir a sua missão. Pois Jesus veio para esse mundo com uma missão, a missão de morrer na cruz para pagar o preço dos nossos pecados. E Jesus sabia que, se entregando para ser crucificado, para levar aquela cruz pesada, ele estava sendo glorificado e o Pai estava sendo glorificado na sua obediência. Então nós vemos que Jesus aqui, ele não estava sendo glorificado com uma coroa de ouro, ele não estava sendo glorificado com um trono de glória, ele não estava sendo glorificado com coisas dessa vida terrena, mas ele estava sendo glorificado através da sua obediência ao Pai. Mesmo no momento mais difícil da sua vida, mesmo sabendo todo o sofrimento que haveria de passar, Jesus sabia que ele estava sendo glorificado por obedecer ao Pai. A maior glória na vida de um cristão é obedecer ao Pai, é fazer a vontade de Deus. A maior glória na vida de um cristão não é um diploma na parede. A maior vitória na vida de um cristão não é uma medalha de ouro, não é um troféu de ouro, mas a maior glória na vida de um cristão é fazer a vontade do Pai, é cumprir a sua missão na terra de pregar o Evangelho de Deus. Jesus, sabendo tudo que haveria de passar, disse: agora o Filho do Homem será glorificado. Porque Jesus sabia que mesmo no momento de maior sofrimento da sua vida, ele não desistiria do seu chamado, ele não desistiria da sua missão. Ele tinha um propósito firme no seu coração de cumprir a vontade do Pai, de cumprir o projeto do Pai e dar a sua vida pela salvação da humanidade. Louvado seja Deus. Não é diferente na vida da igreja, na vida do povo de Deus. Quando estamos determinados a fazer a vontade do Pai, independente das circunstâncias, independente dos sofrimentos da vida, independente das enfermidades, independente dos sofrimentos deste mundo,
Quando estamos dispostos a fazer a vontade do Pai, Deus está sendo glorificado na nossa vida. Deus não é glorificado na vida do cristão quando ele tira um carro zero na agência. Deus não é glorificado na vida do cristão quando ele compra uma casa na beira da praia. Deus não é glorificado na vida do cristão quando ele faz uma viagem de avião. Deus não é glorificado na vida de um cristão quando ele tem um Rolex de ouro no seu braço, correntes de ouro no seu pescoço. Deus não é glorificado na vida de um cristão quando ele ganha na Mega Sena. Não, Deus é glorificado na vida do cristão quando ele decide fazer a vontade de Deus, mesmo passando por privações, mesmo passando por dificuldade, mesmo passando por lutas. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 8 e no versículo 31 em diante, ele diz: que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou ao seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E ele prossegue dizendo: quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação? Será a angústia? Será a nudez? Será o perigo? Será a espada? Será a altura? Será a profundidade? E ele prossegue dizendo: pois eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem nenhum poder poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! O que nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A vitória do povo de Deus está na cruz. Jesus sabia que o seu triunfo era levar aquela cruz até o fim. Jesus sabia que o seu triunfo era ali no último momento da sua vida dizer: Pai, está consumado, louvado seja Deus. E o maior triunfo na vida de um cristão, de um servo de Deus, de uma serva de Deus, é levar a sua fé até o final da sua vida e poder dizer, como disse o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Louvado seja Deus. Deus é glorificado na vida do seu povo quando perseveramos em servi-lo, mesmo passando por tribulações, mesmo passando por dificuldades, porque está escrito: que nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia! É no momento de maior dificuldade do servo de Deus, da serva de Deus, que a glória de Deus se manifesta, que a graça de Deus se manifesta, que o poder de Deus se manifesta. A palavra de Deus nos diz que Paulo e Silas foram colocados numa prisão por anunciarem o Evangelho. Mas diz a palavra de Deus que após eles serem chicoteados gravemente e lançados dentro daquela prisão, com as suas costas feridas, sentindo muita dor, humilhados dentro de uma prisão junto com criminosos, diz a palavra de Deus que por volta da meia-noite eles começaram a orar e a cantar louvores a Deus. Louvado seja Deus! E diz a palavra de Deus que aconteceu um terremoto naquele lugar, as portas da prisão se abriram, as correntes dos presos se soltaram. Louvado seja Deus! E diz a palavra de Deus que muitas almas ali se converteram ao Senhor e Paulo e Silas foram libertados daquela prisão. Deus é glorificado no sofrimento do seu povo. Deus é glorificado na tribulação, na cruz pesada da sua igreja, assim como o Pai foi glorificado na cruz pesada do seu Filho, no sacrifício do seu Filho. O Pai também está sendo glorificado no sofrimento da sua igreja aqui na terra. A palavra de Deus diz: sabendo que o vosso trabalho, ele não é vão no Senhor. O trabalho da igreja não é em vão. O sofrimento da igreja nessa terra não é vão. Deus tem uma grande recompensa para o seu povo.
Diz aqui o texto sagrado que Jesus ele disse, após Judas sair para traí-lo, agora é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele. E se Deus é glorificado nele, também Deus glorificará o Filho nele mesmo e o glorificará em breve. Louvado seja Deus. Jesus sabia que ele seria glorificado após cumprir a sua missão aqui na terra. Ele ressuscitaria ao terceiro dia para sentar-se à destra do Pai. E o nosso Senhor Jesus Cristo fez a promessa àqueles que o seguem, àqueles que o servem, que assim como ele ressuscitou ao terceiro dia, um dia nós também ressuscitaremos para encontrar-se com ele. E ele faz a promessa ali no livro de Apocalipse, que assim como ele foi glorificado e sentou-se à destra do Pai, aqueles que vencerem esse mundo também serão glorificados e estarão à sua destra. Louvado seja Deus! Que promessa maravilhosa, que promessa sublime, que promessa tão grandiosa é a promessa da ressurreição. E o apóstolo Paulo, também na carta aos Romanos, no capítulo 6, ele diz que nós fomos sepultados com Cristo pelo batismo, nós participamos da sua morte simbolicamente. E também quando somos tirados da água, ressuscitamos com Cristo pela fé para viver uma nova vida. Louvado seja Deus! E temos essa esperança que assim como somos participantes da sua cruz, somos participantes da sua morte, também seremos da sua ressurreição. Pois diz a palavra de Deus que no momento, no abrir e fechar de olhos, ante o toque da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e subirão ao encontro do Senhor nos ares, e depois aqueles crentes que estiverem vivos sobre a terra, também terão seus corpos transformados, e subirão ao encontro do Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor, reinando por toda a eternidade. Essa é a vitória da igreja, essa é a vitória da igreja. A vitória da igreja não são as coisas passageiras deste mundo, a vitória da igreja não são as coisas vis deste mundo. Tudo aqui passará. A nossa juventude passa, a nossa saúde passa, os bens terrenos passam, tudo passará, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A missão da igreja, a missão de cada crente nessa terra é levar a sua cruz. O Senhor Jesus Cristo disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida perderá, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim a achará. Louvado seja Deus! Que privilégio poder levar a cruz, que privilégio poder participar do sofrimento de Cristo. E que privilégio também poder ser sepultado juntamente com Cristo. Sim, morrer com Cristo é um privilégio, morrer com Cristo é uma honra. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz: bem-aventurados aqueles que dormem no Senhor, porque as suas obras os acompanham. Aleluia, glória a Deus. Muitas vezes nós choramos por um cristão que partiu para a eternidade, mas nós sabemos que aquele que dorme com Cristo, ele está em um lugar muito melhor. Aquele que dormiu com Cristo, ele triunfou sobre esse mundo. Aquele que dormiu com Cristo, ele triunfou sobre a cruz desta vida. Aquele que dormiu com Cristo, ele recebeu a vitória da fidelidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que privilégio poder carregar a cruz juntamente com nosso Senhor Jesus Cristo. Que privilégio ser participante do seu sofrimento, para que um dia também possamos ser participantes da sua glória. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As promessas de Deus são grandiosas, as promessas de Deus são maravilhosas.
O apóstolo Paulo disse: as coisas que o olho do homem não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus tem um reino eterno preparado para a sua igreja. Deus tem um reino eterno preparado para o seu povo. E Ele convida todas as pessoas de todas as nações para que sejam participantes desse reino, para que sejam participantes dessa salvação eterna que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Essa salvação, ela não é por mérito humano, essa salvação é pela fé. Todo aquele que crê que nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar os seus pecados, todo aquele que crê e confessar essa fé em sua vida, será salvo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A salvação não é por mérito humano, mas é pela graça de Deus. Graça para todo aquele que nele crê. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que crê no testemunho de Deus, esse confirma que Deus é verdadeiro. Aquele que não crê no testemunho do Filho é como se chamasse Deus de mentiroso, e a graça de Deus não está nele. Mas aquele que confessa Jesus Cristo, esse tem o Filho e o Pai, esse tem a vida eterna. O Senhor Jesus Cristo, sabendo tudo que haveria de passar, Ele não deixou de amar a sua igreja, mas Ele amou até o fim. Ele amou os que chicotearam suas costas. Ele amou os que colocaram a coroa de espinho na sua cabeça. Ele amou os que pregaram as suas mãos na cruz, os seus pés. Ele amou aqueles que lhe deram vinagre em lugar de água. Ele amou aqueles que furou o seu lado com uma lança. Ele amou aqueles que zombaram dele na cruz. Ele amou até o fim. O grande desafio do cristão nesses últimos dias que estamos vivendo é não deixar esfriar o amor no seu coração, porque o mundo é cruel, o mundo é perverso, o mundo não exercita a justiça e a misericórdia de Deus. É cada um por si, quem pode mais chora menos. Os homens amam apenas ao dinheiro e nada mais. E por isso o grande desafio da igreja nesses últimos dias é amar o amor de Cristo, amar o amor verdadeiro que procede de Deus, de uma consciência não fingida, de um coração sincero. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus sabia o desafio que a sua igreja enfrentaria neste mundo, e nessas suas últimas palavras para os seus discípulos ele diz: meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, como eu disse aos judeus. Agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então nós vemos que o que identifica um cristão não é carregar uma Bíblia embaixo do braço. O que identifica um cristão não é carregar uma cruz pendurada no pescoço. O que identifica um cristão não é andar de terno e gravata. O que identifica um cristão não é estar orando no meio da rua. Mas o que identifica um cristão é o amor que ele demonstra para com o seu semelhante, para com o seu próximo. O Senhor Jesus Cristo, sabendo o desafio da igreja de amar neste mundo caótico, nesse mundo cheio de maldade, de crueldade, de malignidade, Jesus, sabendo o desafio do seu povo, ele diz: um novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros como eu os amei. Louvado seja Deus. Como foi que Jesus amou? Jesus amou até o fim da sua vida. Jesus amou até o seu último suspiro. E ali na cruz, momentos antes da sua morte,
ele ora ao Pai e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Será que estamos vivendo esse amor? Será que temos esse amor de Deus no nosso coração para amarmos os nossos inimigos, para amarmos os que nos maldizem, para amarmos os que nos ferem, para amarmos os que nos perseguem, para amarmos até mesmo aqueles que querem destruir a nossa vida? Será que temos esse amor no nosso coração? Será que temos orado pelos nossos inimigos? Será que temos perdoado nossos inimigos? Louvado seja Deus! O grande desafio do povo de Deus nesses últimos dias é não deixar esfriar o amor de Deus no coração. Não deixe o amor de Deus esfriar no seu coração. Não deixe a fé em Cristo esfriar no seu coração. Se você está desanimado, levante-se. Se você está caído, levante-se, porque o Espírito Santo está conosco para nos ajudar. O Senhor Jesus Cristo disse: eu não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei um outro Consolador, que estará convosco para sempre. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja para nos fortalecer, para nos consolar, para colocar esse amor no nosso coração, para que possamos viver a palavra de Deus, para que possamos experimentar a graça de Deus. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A marca do cristão é o amor. A marca do cristão é a misericórdia. A marca do cristão é o perdão. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A marca do cristão não é uma religião. A marca do cristão não é uma Bíblia embaixo do braço, não é uma roupa sacerdotal, mas a marca do cristão é o amor de Cristo no seu coração. É a sua conduta perante a sociedade, perante aqueles que estão em sua volta. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No momento de maior sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele revelou quem Ele era. Ele manifestou a sua glória. Ele manifestou o seu amor. Ele manifestou a sua justiça. Louvado seja Deus. E eu creio que nesses últimos dias da igreja na face da terra, muitos daqueles que estão de pé na presença de Deus manifestarão também essa glória de Cristo, exalarão esse perfume de Cristo, porque à medida que o sofrimento da igreja vai aumentando, à medida que a cruz vai ficando mais pesada, mais o perfume de Cristo exala sobre a sua igreja. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para a azeitona produzir azeite, ela precisa ser prensada, ela precisa ser amassada, e quanto mais ela é amassada, mais precioso é o azeite. E não é diferente na vida da igreja. Quanto mais a igreja é prensada, mais o perfume de Cristo é exalado. Quanto mais a igreja é prensada, mais Deus é glorificado. Quanto mais a igreja é prensada, mais ela manifesta o seu amor e a sua fé. Eu me refiro à verdadeira igreja. Eu me refiro àqueles que servem a Deus em espírito e em verdade. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para terminarmos, ali no Evangelho de João, capítulo 4, Jesus encontra-se com a mulher samaritana. E após Jesus se revelar àquela mulher diz: nossos pais adoraram aqui em Samaria, e os judeus dizem que se deve adorar em Jerusalém. E Jesus disse para aquela mulher: mulher, acredite, a hora vem em que nem aqui, nem em Jerusalém adorareis ao Pai, porque o Pai procura a verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Pai está procurando os verdadeiros, e os verdadeiros são aqueles que carregam a cruz. Os verdadeiros são aqueles que permanecem na fé e no amor.
Os verdadeiros são aqueles que vão com Cristo até o fim. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até aquele momento que Jesus estava pregando para aquela mulher, havia um reino de Israel terreno, que era dividido em duas casas, a casa de Judá e a casa de Israel. A capital de Judá era Jerusalém, e a capital do reino de Israel era Samaria. Mas Jesus ele disse: a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura aqueles que assim o adorem. Através da fé, todos aqueles na face da terra que vivem essa fé, que aceitam ao Senhor Jesus Cristo, passam a fazer parte da nação de Israel. Já não é mais Samaria, já não é mais Jerusalém, mas é em todos os cantos da terra, no Brasil, na Argentina, na Coreia do Sul, na Coreia do Norte, na China, nos Estados Unidos, em todos os cantos da terra, os verdadeiros adoradores irão adorar ao Pai em espírito e em verdade, e farão parte da Jerusalém espiritual de Deus. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quão grandes e preciosas promessas do Pai para o seu povo, para a sua igreja. E você está sendo convidado. Você não está sendo convidado para a glória deste mundo. Não, o convite de Deus não é para você ter glória nesse mundo. O convite de Deus não é para você receber heranças aqui da terra. Não, o convite de Deus é superior. Deus está convidando você para o reino eterno. Deus está convidando você para um reino onde não haverá mais enfermidade, onde não haverá mais roubo, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais maldade, onde não haverá mais nenhum tipo de mentira e engano. Mas nós viveremos para sempre com o Senhor Jesus Cristo na glória celestial. Se você ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo, levante a sua mão agora, coloque a sua mão no coração e aceite Ele agora. Eu quero orar por você nesse momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, essa pessoa que está aceitando o Senhor como seu Salvador agora, que está acreditando no sacrifício da cruz, Pai eterno, escreve o nome dela no livro da vida, derrama sobre ela o Teu Espírito Santo, dê a ela graça para que ela possa viver esse evangelho, para que ela possa viver esse amor e caminhar contigo, Pai, te servindo em espírito e em verdade. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor no seu coração, e que Deus abençoe a todos com essas humildes palavras, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.